Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 80. Passeio ao estilo Nazarick. Parte 2. Voando acima da grande floresta que se estendia do sul do reino feiticeiro ao sul da teocracia, Ainz olhou para a terra abaixo enquanto ventos uivantes sopravam ao seu redor. Então é isso que chamam de grande floresta. É mais como um mar de árvores, sim, o grande mar de árvores. Por ser noite, o fundo da vegetação profunda dava a ilusão de ser pintado de preto. Quando os ventos passavam nos dosséis, o observador até chegaria a pensar que estava vendo as ondas do mar. Ele sentiu que era realmente merecedor do nome. Na verdade, essa floresta era maior do que a grande floresta de Tobi e a cordilheira Azerlisiana juntas. Pode até ser maior que todo o reino. No que diz respeito ao reino feiticeiro, de agora em diante entraremos no grande mar de árvores. Até onde a visão alcançava, nenhum ponto de referência era visto nesta colossal floresta. Certamente havia várias espécies que fundaram civilizações independentes que mudaram o habitat para algo que melhor lhe servisse, mas ele não encontrou nenhum sinal dessas mudanças acima das árvores. Talvez usem os dosséis como cobertura natural. Suas civilizações provavelmente evoluíram sempre mantendo em mente a camuflagem, assim não seriam presas fáceis de monstros voadores. Apesar disso, ele notou duas coisas. A primeira consistia de um lago em forma de lua crescente que dizia-se ser a localização da capital élfica. Ele o notou com relativa rapidez devido ao seu grande tamanho. A outra era a estrada de terra que vinha desde a teocracia Slaane. Foi feita artificialmente para limpar a floresta, facilitando o avanço dos exércitos da teocracia. Parecia um fio de cabelo se comparada à imensa floresta, mas na verdade deveria ter mais de 100 metros de largura. Ainz não seria capaz de percebê-la a partir de tamanha altitude se não fosse minimamente dessa largura. Ele achava que era muito trabalho para nada, mas possivelmente não havia outra maneira de criar uma passagem segura nesse lugar. Considerando a quantidade de tempo e trabalho despendidos no projeto, ficava tangível a obsessão da teocracia em acabar com o reino élfico. Meio que não faz sentido. Porque isso é a única coisa que se destaca. A teocracia parou de avançar. Se queriam destruir as aldeias élficas, não seria melhor derrubar as árvores e depois criar incêndios florestais? A floresta não estava nem seca, nem úmida. Destruir as aldeias élficas seria fácil como tirar doces de crianças, desde que prestem atenção nos arredores quando começarem os incêndios. Eles querem levar os elfos como escravos e por isso não queimam tudo. Se for, parece que a teocracia não está tendo dificuldade alguma então, talvez haja muita diferença entre a força de suas tropas. Ele não conseguiu ver nenhuma área queimada, mas não era prova de que não havia, afinal, ele estava muito alto. Talvez Aura tivesse notado se estivesse aqui. Aquelas luzes ali devem ser o acampamento da vanguarda da teocracia. Os humanos não podiam ver no escuro, então quanto maior o acampamento, maior a probabilidade de ser brilhante o suficiente para ser visto de longe. Mas, por vários motivos, principalmente sua posição no céu, era difícil ter uma boa ideia da distância entre o acampamento e a capital. Ele não podia estimar quanto tempo levaria para o exército chegar à capital se prosseguissem em linha reta enquanto limpavam a floresta. Após concluir que tinha visto tudo o que precisava ver, Ainz ativou Greater Teleportation. A partir do chão seria fácil notá-lo se estivesse no céu sem qualquer cobertura. Havia muitos seres com visão aprimorada, então não poderia ser descuidado mesmo de noite. Claro, se fosse percebido, ele poderia escapar facilmente antes que pudessem chegar até onde estava. Ainda assim, não havia mérito em deixar que notassem sua presença. Então, Ainz não dissipou o Perfection Knowable. Pela análise de Ainz a partir das informações que reunira, a maioria dos seres vivos nesse mundo eram fracos. Todavia,
Não podia afirmar que não havia ninguém igual a ele em regiões onde sua informação era escassa. Era prudente prosseguir assumindo que talvez existam. Algum inimigo poderia preparar contramedida se informações a seu respeito vazassem e, com menos cartas na manga, a derrota ficaria cada vez mais perto. Bem, agora é saber mais da capital dos elfos. A noite estava umbreu. A floresta sombria não deixava a luz do luar penetrar, mas não que fosse um empecilho para Ainz. Ele pousou usando Fly, o que permitia que flutuasse logo acima do solo. Isso foi para evitar que pisasse na vegetação rasteira e avançasse em direção ao seu alvo sem deixar pegadas. Ele tinha uma boa noção de até que ponto o exército da teocracia havia avançado. Agora restava coletar informações na capital real dos elfos. A área diante dele se abriu gradualmente. As moradias dos elfos eram feitas de árvores baixas e pujantes chamadas árvores élficas e a capital real, onde um grande número delas estava reunida, parecia uma floresta. A construção era a mesma de qualquer outra aldeia élfica, ficava especialmente impressionante se um grande número fosse aglutinado. Talvez fosse porque parecia mais densa do que uma capital humana, mas a sensação claustrofóbica foi forte o bastante para deixá-lo acanhado. Ainz sentiu vontade de evitar o lugar porque o lembrava de seu antigo mundo. Não havia árvores ao redor da capital real, em vez disso, foram derrubadas e convertidas em um grande campo gramado. Não se tratava de um fenômeno natural, mas algo que os elfos fizeram para melhor defender seu território. Fora feito para proporcionar melhor visibilidade, dificultando a aproximação de inimigos que pudessem se esgueirar. Por outro lado, talvez possa ser considerado como a estratégia de sobrevivência das árvores élficas. Ele inicialmente não pensou nada demais quando soube que os elfos cultivavam árvores com magia, mas poderia haver a possibilidade de que as árvores élficas estivessem usando os elfos para se multiplicarem. Ele podia imaginar essas árvores como uma espécie de monstro. Era algo que valia a pena investigar para sanar suas dúvidas. Ainz tentou ver o que mais havia à frente enquanto pensava em como investigar isso e se deveria ou não delegar a Mari. Pode haver guardas à espreita, inspecionando as pastagens sem cobertura. Deve ser complicado atravessar sem usar magia. Dito isso, seria possível para um Ranger do nível de Aura. Rangers de alto nível tinham a capacidade de permanecer ocultos mesmo que não houvesse cobertura. Se a diferença de nível entre as contrapartes fosse alta o suficiente, era possível que o observador não notasse nada fora do comum, mesmo se olhasse bem nos olhos do Ranger. Ele tinha ouvido de Aura que as capacidades furtivas de um Ranger altamente qualificado eram boas o bastante para fazer um terceiro pensar que não era nada além de uma pedra na estrada, mas Ainz tinha suas dúvidas sobre a veracidade dessa afirmação. Em sua viagem até aqui, ele fez experimentos ao ordenar que Aura se escondesse, e constatou que era mais ou menos capaz de detectá-la desde que ela não usasse nenhum item mágico ou habilidades especiais para aumentar suas aptidões. Isso porque Aura tinha seus níveis divididos entre as profissões de Ranger e Domador de Férias. Além do mais, Ainz era de nível máximo, então seus atributos base eram bem elevados. Ainz sentiu um arrependimento por não poder experimentar pessoalmente o que Aura falou. Deixando esse assunto de lado, Ainz não era furtivo o bastante para se infiltrar na capital real sem usar magia. Então, ele lançou Perfectum Knowable e ainda por cima se transformou em um elfo com magia de ilusão. Embora fosse difícil anular seu Perfectum Knowable considerando a força de uma pessoa comum desse mundo, ele ainda tinha que ter tanto cuidado como quando estava voando. Foi por isso que ele chegou a criar uma ilusão também. Ele jamais se considerava o sabichão quando se tratava do conhecimento sobre as habilidades e técnicas especiais desse novo mundo. Afinal, o conhecimento de Ainz veio de seu tempo em Yggdrasil e mesmo isso não era perfeito. Ele assumiu que poderia haver alguém com habilidades capazes de ver através da invisibilidade, assim como ele mesmo fazia, durante todo o tempo. Ainz também equipou um item mágico chamado Gili Cloak como parte de sua build furtiva.
Apesar de se cobrir com camadas de furtividade, ele também preparou medidas para enganar o inimigo caso fosse descoberto. Cuidado nunca era demais. Hora de começar. Depois que chegou no limite entre a floresta e a pastagem, não havia mais cobertura adiante. Ainz observou a capital. Ele podia ver elfos fazendo rondas nas pontes que ligavam o círculo externos de árvores que compunham a capital real. Eram equivalentes às muralhas de uma cidade, sendo as pontes alusões às referidas muralhas. Ele não tinha certeza se não tinham meios para ver através de seu Perfection Knowable ou se simplesmente não estavam prestando atenção, mas os soldados continuavam a agir normalmente. Bem, após tanto preparo para ficar oculto, teria sido embaraçoso se conseguissem detectá-lo tão rapidamente. Após se certificar de que não estaria na linha de visão daqueles soldados, Ainz pegou um pergaminho. Ele deu início à ativação e hesitou. Ele tentou de novo e hesitou. Ele havia resolvido usar antes de vir, mas mesmo assim, ele não pôde deixar de sentir que era um desperdício. Ele se via relutante em ativar o pergaminho toda vez que pensava que deveria haver uma maneira melhor. Ele não teria hesitado se estivesse em uma batalha com sua vida em jogo, mas o fato de que não estava em uma situação tão desesperadora foi a raiz de sua hesitação. Depois de um tempo, Ainz conseguiu clarear a cabeça e finalmente ativou o pergaminho. Ele teria hesitado novamente se pensasse em qualquer coisa. A magia ativada foi God's Eye. Uma magia de 9º nível que criava um olho intangível e invisível. Esta foi provavelmente a primeira vez que ele usou algo assim desde a época com os Lizardmen. Seu alcance era muito maior do que o Remote Viewing e também podia atravessar por obstáculos como paredes. Embora fosse uma excelente magia para espionagem, não era a melhor que havia. E mesmo sendo invisível a olho nu, poderia ser facilmente descoberta por magias de detecção de 2º nível. Além disso, mesmo sendo intangível, se fosse destruída em um ataque, quem a lançasse receberia o dano. Como era considerada pertencente à adivinhação, o oponente poderia encontrar sua localização através de medidas anti-adivinhação ou mesmo receberia um ataque se acionasse qualquer defesa automatizada. O principal problema era que esse olho mágico não tinha nenhum HP e não usava o nível ou as defesas de Ainz para escalonar suas capacidades. Mesmo assim, como era mais vantajoso do que observar diretamente, às vezes era valioso. O olho flutuava a uma velocidade constante, tão lento que testou a paciência de Ainz e finalmente alcançou as muralhas da cidade. 3 guardas elfos equipados com arcos estavam patrulhando como uma equipe, mas ninguém notou a aproximação do God's Eye. Parece que não há ninguém com habilidades anti-invisibilidade aqui, mas isso não garante que não há ninguém entre os elfos que tenha profissões com tais habilidades. Não havia razão para ignorarem o olho se notassem-no, então sua suposição estava correta. No entanto, ele não deveria ser descuidado porque era sua primeira missão de coleta de informações em um lugar até então desconhecido. O God's Eye de Ainz passou sob as passarelas e entrou na capital. Ele imediatamente fez o olho recuar após entrar na cidade, e então o moveu na frente dos 3 guardas de antes. Parecia que estavam conversando, mas ainda não haviam notado o olho. Ufa! Até agora tudo bem. Ainz deu um suspiro de alívio. Assim como Nazarick, as bases de guildas tinham armadilhas que eram ativadas no momento em que eram invadidas, enfraquecendo ou anulando certos tipos de magia. Poderiam desativar Invisibility, reduzir a força de elementos sagrados, etc. Ainz verificou se a cidade élfica tinha tais armadilhas implantadas. Ele teria que verificar novamente em pontos cruciais da cidade, mas parecia que as partes de acesso público não tinham armadilhas. Ainz não queria gastar muito tempo sustentando Perfection Knowable. Considerando a quantidade de mana que restaria, ele não teria muita margem de manobra. Ainz gradualmente fez o olho se mover para as partes mais profundas da cidade. Ele queria encontrar os elfos que residiam em árvores correspondentes a lojas. Se comparasse a uma cidade comum, as lojas deveriam estar agrupadas em um local de fácil acesso.
Considerando que também tinham que manter o estoque à mão, não seria estranho se estivessem localizadas nas árvores maiores. Depois de um tempo, Ainz resmungou baixinho. Não consigo encontrar. Essa cidade, feita de milhares de árvores, não passava de uma floresta para o olho humano. Ele não conseguiu encontrar nada parecido com uma placa porque era noite e também não havia placas de identificação nas árvores. Eram apenas um amontoado de árvores sem nenhuma característica individual que ele pudesse notar. Ele nem mesmo tinha certeza de que a árvore que estava olhando não era a mesma árvore que viu minutos antes. Se fosse uma cidade humana, haveria uma via com lojas em ambos os lados. Também poderiam estar agrupadas em torno da praça central. De relance ele não encontrou nada similar. Como sua experiência havia se provado inútil, ele não teve escolha a não ser confiar em sua intuição. Essa cidade não era nada acolhedora para um viajante. Seria difícil e não impossível encontrar o que procurava em meio a isso. Dito isso, não era como se ele precisasse vasculhar tudo ainda hoje. Não seria bom ter pressa, em vez disso, ir devagar e com segurança seria a melhor jogada. Mesmo assim, Ainz continuou sua busca por mais um tempo. Ele já havia ativado o Godzai, então poderia usá-lo até que o tempo se esgotasse. Após sua longa busca, tudo o que restou foram suspiros. Não adianta perder tempo nisso se até os comerciantes estão dormindo. Era perda de tempo fazer algo assim sem um plano. Mesmo que fosse mais arriscado, ele deveria voltar para procurar pela manhã. Ele provavelmente obteria uma pista observando a maneira como as pessoas se movimentavam. Ainz não tinha certeza de quanto tempo levaria para atingir seu objetivo se não fizesse isso. Ainz selecionou um lugar aleatório e enviou o Godzai para dentro. Elfos usavam as passarelas entre as árvores para se moverem pelas entradas de suas casas que correspondiam ao primeiro ou segundo andar de uma casa humana. Então ele decidiu se infiltrar no primeiro andar. Era o mesmo princípio de um ladrão vendo o que tinha de valor nas gavetas. Começar do segundo andar seria uma péssima escolha. Depois que o Godzai atravessou a parede, ele o manobrou até encontrar elfos dormindo no terceiro andar. Ele encontrou um pai, uma mãe e duas crianças dormindo. Parecia que era uma casa de família. Tinha ouvido falar, mas, é tão primitivo. Os quatro estavam dormindo profundamente em grandes amontoados de folhas coletadas no que supostamente era um quarto. Aldeias humanas também usavam grama seca no lugar de um colchão, então poderia ser considerado um equivalente cultural. De acordo com as elfas de Nazarick, era assim que um quarto normal dos elfos se parecia. Embora desse muito trabalho coletar uma grande quantidade de folhas, elas podiam ser usadas por um longo tempo sem problemas. Quando as indagou sobre serem picadas por insetos, responderam que uma magia era lançada nas folhas para evitar isso. As crianças, 2 meninos, dormiam como anjinhos enquanto respiravam calma e lentamente. Dormir, como era mesmo. Muito tempo se passou desde que ganhara este corpo. Seu corpo não tinha as 3 necessidades básicas e proporcionava insensibilidade e a dor, muito possivelmente por isso que ele conseguiu seguir firme em seu caminho até agora, mas ainda havia um pingo de arrependimento em seu coração. Quando viu suas feições solenes aproveitando um bom sono, ele se sentiu nostálgico e com um pouco de inveja. Isso para não falar de quando via pratos deliciosos à sua frente. Fazer o quê, né? Ainz deu de ombros e ativou Greater Teleportation. No instante seguinte se deparou com uma grande cortina feita de videiras. Não era estranho ver essas formações feitas de trepadeiras na floresta, mas se alguém prestasse mais atenção, descobriria que ela estava escondendo uma pequena cabana por detrás. Esta era a base temporária do grupo nos últimos dias, a Green Secret House, um abrigo criado por um item mágico. Fenrir, que estava sentado ao lado da casa, levantou-se lentamente para farejar os arredores, soltando um rosnado enquanto olhava na direção de Ainz. Mas, sua linha de visão estava um pouco desalinhada de onde Ainz realmente estava. Assim como seu experimento com Aura,
Mesmo Fenrir não conseguia sentir completamente alguém sendo oculto pelo Perfectum Knowable. Por sinal, ele deveria ser elogiado pelo fato de ter conseguido sentir Ainz, que mantinha uma magia tão poderosa de ocultação. Ainz cancelou a magia. Agora que podia vê-lo, Fenrir abaixou a cabeça com um olhar de remorso. Embora não pudesse falar, Fenrir era bastante inteligente. Seu ato de abaixar a cabeça não foi devido a um instinto animal, ele estava claramente transmitindo seu pedido de desculpas. Obviamente, Ainz não o culpava por nada. Do seu ponto de vista, ele era um intruso que tinha posto seus pés aqui. Essa era a reação natural de um guarda protegendo seu mestre. O real problema seria se ele não tivesse esboçado reação alguma. Desta vez, ele levou apenas Fenrir em vez dos habituais ranzos. Embora Ainz tenha dito que levaria muitos subordinados de alto nível, ele não permaneceu fiel às suas palavras devido a certas razões. Na situação atual, onde não podia prever como seu plano de obter amigos para os gêmeos funcionaria, ele preferiu não expor informações sobre suas tropas. E o outro motivo? Ele parou de permitir que os guardiões saíssem sozinhos após o incidente da lavagem cerebral de Sheltier. Mas qual foi o resultado? Apesar de Nazarick ter começado a ser mais ativa desde então, o inimigo não apareceu novamente. O único que mordeu a isca foi o homem de armadura platina chamado Rico Agneia, que confrontou Ainz, que na verdade era Pandora's Actor, quando estava sozinho em campo de batalha. Era como se o inimigo que fez lavagem cerebral em Sheltier não existisse. Assim concluiu que, como ele conseguiu fisgar Rico quando não havia ranzos por perto, talvez o inimigo tivesse uma maneira de detectar a presença dos ranzos. Talvez seja alguma habilidade de um item de World Class. Ou talvez com algum tipo de talento. Portanto, ele estava realizando um experimento arriscado ao não trazer os ranzos. Ele informou Albedo, mas mesmo Ainz podia ver que havia muitas falhas em seu raciocínio. Aparentemente ele a convenceu, pois sorria o tempo todo, o que o fez duvidar se ela não estava apenas fingindo. Talvez fosse bom ter uma conversa depois que voltasse. Bom garoto. Sentindo-se um pouco melancólico, Ainz deixou Fenrir com uma saudação curta. Ele então colocou a mão na porta da Great Secret House, tão camuflada que não se poderia encontrá-la sem saber que estava lá de antemão, e empurrou um pouco. A porta não se moveu. Infelizmente, como o item mágico não tinha um buraco de fechadura, embora pudesse ser aberto à força por algo como o Ebinogoi, o destruidor dos 7 portões, era preciso pedir a alguém dentro para abrir se estivesse trancado. Ainz usou a Aldrava. Era possível observar dentro da Great Secret House se alguém tornasse a porta translúcida. Depois de alguns momentos, ele ouviu a porta sendo destrancada. E então abriu. Bem-vindo. Se sejam muito, em casa. Aura respondeu cheia de energia como sempre. Mari seguiu lentamente com suas boas-vindas, seus olhos estavam completamente sonolentos. Ambos vestiam pijamas, Mari até mesmo usava um gorro de dormir. Dada a hora, não havia nada de estranho. Sinto muito por deixar vocês me esperando, cheguei mais tarde do que imaginei. Disse Ainz enquanto entrava. O espaço interno estava bem iluminado por uma luz de tons quentes e era muito maior do que se poderia esperar de sua aparência externa. A porta dava direto na sala de estar e a cozinha e outros cômodos eram vistos de lá. Havia também 4 portas que eram conectadas aos quartos individuais. Que nada, sem problemas. Até pensei que ia demorar mais quando você informou que poderia se atrasar. Foi o que eu pensei, mas... melhor não conversarmos aqui. Vamos sentar primeiro. Ele queria dizer a Aura que ela poderia ir dormir. Mas era melhor compartilhar o que havia descoberto com eles, mesmo que fosse pouco. Ainz não confiava muito em sua memória, então seria melhor resolver isso o mais rápido possível. Embora sentindo-se culpado por fazê-los concordar com seus motivos egoístas, ele os convidou para a sala de estar para contar-lhes sobre o que viu. Agora sentado nas cadeiras, ele encontrou Aura olhando atentamente em contraste com Mari,
que se recostou no assento com os olhos semicerrados. Parecia que iria dormir a qualquer momento. Ains se sentiu ainda mais culpado quando os comparou com as crianças adormecidas de antes. Não estou sendo empático com aqueles que precisam dormir porque eu não preciso. Sou muito desnaturado. Quer ir dormir, Mari? Eu não me importo. Amanhã de manhã Aura pode repassar nossa conversa. Que nada. Aura deu um tabefe na cabeça de Mari. Acorda aí, vai. Tá sendo rude com a Insama, não percebeu? Wag, ó, bem-vindo de volta. Mari fez uma pequena reverência. Ains queria rir, mas não podia. Esse menino, viu? Vou te falar. Aura estava ficando com raiva da atitude de Mari. Não é bom forçar alguém a ficar acordado. Isso pode afetar nossa óperas. Lembrando-se de seus dias de Yggdrasil, Ains fechou a boca de repente. Antigamente, ele acreditava que isso não afetava seu trabalho de escritório, mas realmente era verdade? Além disso, era diferente quando fazia isso para se entreter versus quando era obrigado a agradar alguém. Ains Suzuki Satoru costumava reclamar quando tinha que ficar até tarde por causa de seu chefe. Por outro lado, ele não deveria estar comparando crianças com adultos, mas também não era certo comparar as habilidades físicas de uma criança NPC de nível 100 com um adulto comum como Suzuki Satoru. Os dois olharam para Mari, cujos olhos, semicerrados de sonolência, pareciam estar olhando para eles. A cabeça de Mari foi se abaixando aos poucos, fazendo-o entrar em pânico e ficar de olhos arregalados. Ele então voltou a cabeça para sua posição anterior. Ele estava quase no limite. Bem. Então vamos fazer assim. Mari, vá dormir para que isso não afete o trabalho de amanhã. Não faz bem para a mente ficar acordado à força. Como disse antes, Aura, você pode deixá-lo a par de nossa conversa amanhã. Era para ela ter concordado imediatamente. Em vez disso, ela fez uma expressão perplexa, provavelmente pensando que o comportamento de Mari era muito desleixado para um guardião. No entanto, foi apenas por um momento. Ela fez uma profunda reverência, como se tivesse se convencido. Tá bom. Vou levar o Mari pro quarto dele. Consegue ficar de pé? Ele sequer conseguia dar uma resposta legível para Aura, então ficar de pé está fora de questão. Pode deixar que eu o levo, Aura. Aura parecia querer dizer algo, mas Ains a ignorou, levantou-se e colocou Mari em seus braços. Talvez fosse porque Mari tivesse de pijama e com quase nenhum equipamento, mas ele parecia bastante leve. Não, crianças normais provavelmente pesavam apenas isso. Seria mais difícil se ele estivesse totalmente equipado, não que eu não conseguiria carregar ele. É apenas que, aquela coisa é muito pesada, talvez mais pesada do que todos os outros equipamentos dos guardiões. Já que ambas as mãos, ele poderia carregá-lo com uma mão se quisesse, estavam ocupadas, ele deixou Aura ir à frente para abrir a porta. Ele entrou no quarto de Mari e o deitou lentamente na cama. Mari estava de olhos fechados e respirava devagar. Ele provavelmente começou a dormir enquanto estava nos braços de Ains. Ains saiu silenciosamente do quarto, tomando cuidado para não fazer nenhum barulho. Aura seguiu o exemplo, saindo de forma ainda silenciosa, como esperado de uma exímia arqueira. Ambos voltaram para a sala e tomaram seus lugares novamente. Imediatamente, Aura inclinou a cabeça e começou a falar: Senhor, espero que possa nos perdoar por descansarmos enquanto trabalhava tanto. Peço perdão em nome do Mari. Entendo totalmente se estiver zangado e desconfortável com a ética de trabalho dos guardiões, mas se fosse para trabalhar de noite, com certeza iríamos equipar os itens para remover a necessidade de dormir e assim não veria esse lado vergonhoso nosso. Se tiverem dúvida do porquê não usamos hoje, é porque nossa força nas batalhas seria reduzida um pouco, pois equipar o item significa deixar de fora nosso equipamento focado em batalha. Por isso optamos por não usar, pois a gente ficaria mais forte para estar de guarda e te proteger, Ains-sama. Aura explicou rapidamente.
Ele podia sentir a ansiedade atacando através de sua maneira incomum de falar. Não, tenha calma, não precisa se preocupar tanto. Afinal, estamos aqui de férias. Não há nada de errado em dormir cedo. E quanto a você, Aura? Não está com sono? Ah, não, eu nunca ia agir dessa forma. Você está tensa, muito tensa. Veja bem, eu não estou sentindo raiva alguma. Confesso que em vez disso, me sinto feliz por ter visto um lado diferente do Mari, entende? Não precisa falar desse modo, vocês estão muito tensos perto de mim. Fiquei até curioso sobre como os outros se comportam no dia a dia. Por exemplo, o que o Coquiltus faz. O jeito normal dele não é muito diferente. Aura voltou à sua expressão normal. Interessante. Nesse caso, que tal eu dar uma espiada nele usando o Perfectum Knowable enquanto ele está sozinho? Ain sorriu sutilmente, embora seu rosto não mostrasse, sua voz transmitia seus sentimentos, e Aura replicou com um sorriso semelhante ao de uma criança brincalhona. Pode responder com sinceridade, tem certeza que não quer dormir? Normalmente fico acordada por volta dessa hora, então tô bem. Segundo Aura, era comum ela ficar acordada até tarde da noite para brincar com seus pets de hábitos noturnos. Essa brincadeira parecia ser importante para os domadores de férias, já que os monstros acumulavam estresse e não operariam com todo o potencial se negligenciassem o cuidado. Dito isso, não era como se ela estivesse reduzindo suas horas de sono. Ela apenas compensaria dormindo até tarde se passasse a noite acordada. O mesmo modo que alguém que trabalhava no turno da noite faria. A propósito, se algum dos gêmeos tivesse que sair de Nazarick, eles equipariam o item mencionado para anular o sono e ficar alerta. O que eu faço a respeito disso? É natural que aqueles com mais responsabilidades trabalhem mais, mas as raças que precisam dormir não deveriam dormir melhor. Especialmente as crianças, pois precisam de um bom descanso para crescerem bem. Talvez eu devesse discutir isso com a Albedo, já perdi tempo demais pensando. Depois que respirou fundo, Ains falou sobre o acampamento da teocracia que viu no grande mar de árvores, embora ele não tenha conseguido descobrir a força de suas tropas ou a que distância estavam da capital élfica. O que importava era que seus exércitos ainda estavam avançando. Entrar em conflito com a teocracia não era parte da missão atual de Ains. Depois, ele começou a explicar o tópico mais importante de sua exploração da capital real dos elfos. Ele contou tudo sem esconder nada. Não adiantava ocultar quaisquer tópicos. Ele só tinha que ser honesto quando algo era impossível. Além disso, Áurea era diferente daqueles dois. Talvez ela aceitasse suas palavras sem más interpretações, talvez até sugerisse algo construtivo. Então é desse jeito. Aura, que ouviu sua explicação, assentiu levemente. Nesse caso, será melhor observar lá de dia, assim como você disse, Ain-sama. Também acho. É o que planejo fazer, mas o que vocês dois vão fazer nesse meio tempo? Sobre isso, acha melhor que eu não vá junto, né? Isso mesmo. Acho que há uma chance muito pequena de você ser descoberta, mas ainda não posso afirmar com certeza. É melhor não vazar quem realmente somos na situação atual. Pode deixar que eu falo pro Mari amanhã sobre o que vamos fazer. Mas, tava planejando ir junto com você, Ain-sama. Que tal eu investigar os arredores da cidade para encontrar algum rastro deixado pelos elfos? Ains concordou com a cabeça. Se as mercadorias estiverem sendo transportadas para a capital real, deveriam deixar algum tipo de rastro para trás, por mais tênue que fosse. As trilhas mais ousadas não são diferentes das estradas. Se conseguissem encontrá-las, também poderiam esperar encontrar lugares frequentados pelos elfos, como os assentamentos élficos do outro lado da estrada. Tudo isso se baseava na suposição de que os elfos não usavam algo como Forestwalker, mas a ideia de Aura era muito boa. Não havia uma única razão para se opor. Excelente sugestão. Creio que você não levaria nenhum dia para investigar toda a área.
Trabalhe com Mari para procurar quaisquer rastros deixados por eles. Estou contando com vocês. Beleza. Deixa comigo. Nesse caso, por volta do meio-dia de amanhã vou realizar outra busca lá, na verdade é hoje, considerando o horário. Então eu vou ir de noite, acho que é mais fácil ser notada de dia. Confio em suas escolhas. Bem, hora de irmos para a cama. Boa noite, Aura. Tá bom. Boa noite, Ain-sama. Ain se levantou junto com Aura. Ele e Aura foram por caminhos diferentes, entrou no quarto e deitou na cama. Claro, Ain não precisava dormir por ser um undead. Então acabou tirando um livro de seu inventário. Era um dos livros sobre administração que ele lia frequentemente, intitulado Tornar-se um Bom Líder. Para ser franco, Ain não achava que ler esses livros o estivesse ajudando, mas ainda era melhor ler do que não o ler. Ain começou a virar as páginas. Ain ficou cabisbaixo por um tempo. Ele desperdiçou 2 pergaminhos preciosos na infiltração, um na primeira noite e outro no meio-dia do segundo dia. Somente no meio-dia do terceiro dia Ain finalmente conseguiu encontrar informações importantes. Dito isto, as únicas coisas que encontrou foram as árvores com lojas, mas isso lhe permitiu ter uma noção da planta da capital. Para Unch não era nada demais, mas para ele era um grande passo. Ain estava tão feliz que sua supressão emocional foi desencadeada. Portanto, ele resolveu não desperdiçar essa chance. Ain fez questão de decorar o caminho para a loja. Ele optou por recuar. Mesmo que ainda houvesse algum tempo para a magia continuar ativa. Embora se sentisse extremamente curioso, querendo enviar o Godzai para a árvore colossal que era o castelo real, ele conseguiu se controlar. Nas culturas humanas, os reis nem sempre eram os seres mais fortes de suas civilizações. Isso devia-se a 2 motivos. Seria difícil prosperar se seguissem apenas os mais fortes e não aqueles que tomassem boas decisões. Era um método de sobrevivência de espécies fracas, que também eram populosas, em um mundo cruel. A outra razão era que geralmente ocupavam áreas mais seguras. Esse era o ponto em comum entre o reino, império e reino sacro. No entanto, para as raças que viviam em lugares de constante conflito, era natural que o mais forte fosse o rei. Desse ponto, o rei elfo provavelmente era uma pessoa forte. Nesse caso, não fazia sentido se jogar em perigo apenas por serem precipitados. Até o presente momento, Ain havia coletado várias informações sobre o mundo, mas ainda não havia encontrado um ser forte que pudesse se igualar a ele, no que tangia a seres que não fossem monstros. Se não tivesse se deparado com aquele misterioso guerreiro chamado Rico, ele teria sido descuidado e desprezado o rei elfo. Mas Rico o deixou mais cauteloso do que nunca. Ele dispersou o olho e lançou o Greater Teleportation. Ain voltou para sua base e trocou as informações que encontrou com os gêmeos desta vez. Mari estava de olhos bem abertos, que haviam acabado de retornar. Ele foi informado de que, embora só tivessem notado após o segundo dia da investigação, onde perceberam que os elfos estavam usando as árvores para se locomoverem, eles finalmente encontraram várias trilhas. Cada uma levaria um montante diferente de tempo para ser investigada, dependendo da distância até o assentamento mais próximo nessas estradas. Ain expressou desconforto, indagando a possibilidade de serem vistos pelos elfos se decidissem investigar. Em resposta, Aura disse que viajariam com Fenrir. Ela confiantemente proclamou que enquanto estivessem dentro da floresta, não seriam descobertos. Ela estava tão certa de sua opinião que fez Ain concluir que suas preocupações eram infundadas. Todavia, Ain não deu seu aval. Em vez disso, ele pediu que esperassem um pouco mais. Ele tinha certeza que descobriria algo bom hoje. E assim, na noite do terceiro dia, Ain aproximou-se da capital real novamente usando Perfection Knowable. Naturalmente, ele se infiltrou em um local diferente, um que não havia visitado até então. Ele não podia garantir que não deixara nenhum rastro em suas incursões anteriores, um que algum excelente Ranger elfo conseguisse notar.
Ele sempre se movia usando Fly para não deixar nenhuma pegada, mas isso era apenas do ponto de vista de Ainz, um total leigo em furtividade e espionagem. Ele não poderia afirmar com certeza que não quebrou nenhum galho ou fez as folhas se curvarem em direções diferentes enquanto bisbilhotava. Falando sério, às vezes me pergunto o porquê eu sou neurótico assim, mas seria bem chatinho se as aldeias élficas da região começassem a pensar que há alguma entidade misteriosa rodando o lugar. Principalmente se forem capturados pela teocracia e depois vazassem essa informação. Era altamente improvável que essa entidade misteriosa fosse rastreada até o reino feiticeiro, mas deixar a teocracia com o pé atrás não seria sábio. Ele estava com medo de como a teocracia reagiria. A reação inesperada deles poderia atrapalhar seus planos. Não faria mal dar uma pausa e perguntar o que Albedo e o Demiurge pensam, mas se eu fizer isso agora, meus planos para Aura e Mari fazerem amigos iriam por água abaixo. Portanto, a única opção que restava para Ainz era ser o mais cuidadoso possível. Ainz pegou um pergaminho e rapidamente o ativou. Ele não hesitou porque tinha certeza de que desta vez haveria resultados concretos. Ótimo! Ainz sussurrou depois de se infiltrar na árvore élfica do alvo com Godzai. Seu alvo estava dormindo, abarrotado em uma pilha de folhas. Era um elfo. Os elfos eram fundamentalmente uma raça esbelta, mais baixa em cerca de 10 a 20% quando comparado aos humanos. Além disso, quase não tinha pelos no corpo e não tinham barbas. Como também pareciam joviais por um longo período de suas vidas, era extremamente difícil estimar sua idade apenas pela aparência. A maioria parecia muito mais jovem do que sua idade real. Ainz não tinha certeza de que esse elfo detinha a informação que buscava, mas havia uma razão para Ainz o escolher como seu alvo apesar disso. Pois esse elfo morava sozinho. Sequestrar uma família inteira causaria problemas, era muito mais fácil se fosse apenas uma única pessoa. Ele também tinha outro motivo, mas só poderia confirmar se estava certo mais tarde. Como memorizou a rota, Ainz se teletransportou diretamente com Greater Teleportation. O elfo não acordou com a intrusão de Ainz. Ele só poderia sentir Ainz se fosse um Ranger de alto nível. Ainz então lançou a magia de quarto nível Charm Species nele. A magia funcionou sem falhas graças a ele estar dormindo e a grande diferença entre seus níveis. Acorde! Falou Ainz. Seu Perfection Knowable foi dissipado no momento em que ele lançou uma magia com a intenção de prejudicar, segundo as regras de Yggdrasil, se lançasse alguma magia que causasse resistência, sua magia de ocultação seria cancelada. Ele continuou a acordá-lo enquanto balançava os ombros suavemente com as mãos, tomando cuidado para não o machucar. O elfo resmungou como um idiota, mas fazia parte, pois havia acabado de acordar. Não resista, entendeu? Ainz terminou com isso e ativou Greater Teleportation enquanto segurava a mão do elfo. Essa magia permitia que alguém se teletransportasse com outras pessoas, mas todas tinham que estar de acordo e não resistir ao teletransporte. Funcionou aqui porque o status de encantado era considerado como acordo. O status de dominado também deve funcionar da mesma forma, mas ele não usou essa opção de dominação de alto nível pois estava em guarda contra certas coisas. Seu sequestro foi perfeitamente executado. Poderia até ser considerado como um criminoso de primeira classe. Ótimo! Assim como eu planejei. Seu plano estava indo de vento em polpa, é claro que estaria feliz. Ele sorria abertamente em uma faceta óssea. Mas que lugar é este? Onde é isso? Ao ver a mudança repentina em seu entorno e sentir o chão onde pisava, o elfo se levantou completamente acordado. Ele não parecia ainda estar pensando que isso era um sonho. Ou talvez elfos nem tivessem o conceito de sonhos para começo de conversa. Fale baixo. Me mesmo falando isso, eu usei magia de teletransporte. Tenha calma. Não há ninguém aqui que faria mal a você. Magia de teletransporte. O elfo continuou em pânico, mas agora contido internamente.
A única razão pela qual parou foi porque o encantamento ainda estava em vigor. Bem, estamos em casa. Ainz abriu a porta entreaberta por completo e levou o elfo para a Grey Secret House. Aura e Mari observavam pelas frestas das portas ligeiramente abertas de seus quartos. Ele também pensou em deixar o cativo ver que haviam elfos negros, na esperança de que isso o abrisse seu coração. Mas considerando os problemas que poderia causar no futuro, ele achou melhor não. Embora os elfos negros não fossem considerados inimigos segundo as 3 elfas, não significava que isso ainda era a norma vigente. Talvez agora os elfos negros fossem considerados inimigos na capital real. Claro, não seria um problema se Ainz sussurrasse: eles não são inimigos. Que lugar é este? Não me diga que é um mundo da árvore divina. Ainz não sabia nada sobre o mundo da árvore divina, mas ele podia adivinhar que provavelmente era algo de seus mitos e lendas. Ou, talvez, será algo a ver com algum jogador de Yggdrasil. Preciso investigar, mas não quero perder tempo nisso. Depois eu investigo melhor. Ainz o fez sentar em um sofá na sala e tirou um bloco de notas. Continha uma lista de perguntas que precisava fazer. Ele não podia perder tempo. Se algo falhasse no processo, ele teria que matar o sujeito. Embora fosse extremamente improvável, alguém que desaparecesse repentinamente da capital real ainda poderia causar problemas futuros. Diga ao seu amigão aqui o que você sabe, de forma bem resumida de preferência. Ainz continuou sem esperar por sua resposta. Existe a possibilidade de você morrer se alguém usar magia ou outros meios para obter informações suas. Nunca ouvi falar de algo assim em mim, por quê? O elfo parecia não ter a menor ideia do que Ainz estava falando, mas havia a possibilidade de que simplesmente não soubesse, mesmo que houvesse tal armadilha. Se bem me lembro, foram necessárias 3 perguntas antes de ser ativada daquela vez. Ainz levou esses cenários em consideração enquanto preparava as perguntas, então ele só precisava seguir à risca a ordem decrescente de questões. Você sabe a localização de alguma aldeia de elfos negros? Não sei o lugar exato, mas sei a região que fica na Grande Floresta. Parecia que era mais ao sul da capital real. Ele entrou em mais detalhes, dizendo que estava em um lugar chamado Árvores Trigêmeas, onde as árvores eram enormes. Mas, Ainz não conseguia entender o motivo dele não conhecer bem o lugar. Ele teria que contar com Aura, que estava apenas de ouvinte. Próxima pergunta. Quando estava montando o questionário, os gêmeos ficaram surpresos que ele não incluiu esta pergunta. Agora pensando com calma, parecia importante, então ele proferiu a terceira pergunta. Diga-me o que você sabe sobre a teocracia. A teocracia, aquele país horrível. Eles nos atacam sem motivo nenhum. Um país sem honra, regido por idiotas, um bando de miseráveis que sequestram nosso povo às centenas. Assim começou o desabafo do sujeito em relação à teocracia, que continuou por um tempo até que Ainz o deteve. Mas parecia que cativo, que era apenas um plebeu, não sabia o quão longe a teocracia havia avançado. Ele nem tinha certeza se os elfos estavam ganhando ou perdendo. No entanto, cada vez mais notando o patrulhamento intenso, a opinião comum entre os elfos era que a situação não era boa. 3 perguntas foram feitas, mas não havia a indicação de que nenhuma armadilha tivesse sido ativada. Como pensava, aquela vez foi uma exceção. Nesse caso, ele poderia perguntar ao elfo tudo o que queria ouvir, porém sem perder muito tempo. Como são as relações entre os elfos e os elfos negros? São amigáveis? Sim, eu acho. Antes que Ainz pudesse perguntar o motivo da pequena pausa, o elfo começou a falar novamente. Eu não odeio eles, e quem eu conheço também não. Para nós, eles são como parentes distantes. Mas assim, isso é apenas o modo como eu e os que conheço são. Não sei o que eles pensam de nós, você sabe. É bem raro ver então não sei o que pensam de nós. Você sabe alguma coisa sobre o reino feiticeiro? Não? O que é? Resposta instantânea.
Bem, ele esperava por algo assim, então não ficou surpreso. De todo modo, Ainz determinou que nada nas informações adquiridas até agora constituía um obstáculo para seu plano. Isso é tudo que eu queria perguntar, muito obrigado. Sem problemas. Somos amigos, né? Ainz involuntariamente sorriu sem graça com a resposta. Ele estava planejando fazer amigos para os outros, mas quando a palavra foi apontada para ele, soou vazia. Para Ainz, apenas seus companheiros de guilda poderiam ser chamados de amigos. Claro que sim. Mari espiou com a cabeça para fora da porta atrás do elfo quando Ainz lhe enviou um sinal. Ainz continuou a falar com o cara para desviar sua atenção. Eu também queria saber mais a respeito da cultura élfica, mas estamos sem tempo. Ele viu os olhos do elfo ficarem sonolentos e então desmaiou de lado sobre o sofá. O elfo estava respirando calmamente, um sinal de sono profundo. Essa mudança repentina de eventos foi causada por Mari usando Sandman Sano. Ainz fez Aura, que estava logo atrás de Mari, confirmar que o elfo estava dormindo. Aura. Você acha que podemos achar a aldeia dos elfos negros usando o que esse sujeito disse? Provavelmente sim. Mas talvez eu tenha que passar um pente fino quando a gente chegar perto, para encontrar a localização exata. Isso já estava de bom tamanho para Ainz. Em seguida ele lançou Control Amnésia no elfo. Esta foi a principal razão pela qual ele o sequestrou. Selecionou um elfo que morasse sozinho. Como era difícil estimar a idade de um elfo, ele não podia ter certeza de que acharia um adulto com algum conhecimento útil, mesmo que sequestrasse um de aparência madura. Havia uma chance de o elfo acabar sendo uma pessoa muito jovem que nunca saiu da capital real. Por outro lado, ele teria mais certeza se sequestrasse um elfo que tivesse filhos, mas isso criaria diversas pontas soltas para lidar posteriormente. Se matasse todos para evitar o incômodo, estaria sinalizando para toda a cidade que uma família inteira tinha desaparecido sem deixar vestígios. Isso certamente criaria problemas para eles. E dificilmente poderia criar um cenário que desse a entender que tinha escapado durante a noite devido a dívidas ou algo assim. E não havia como sua mana durar o suficiente para lançar Control Amnésia em uma família inteira. Portanto, ele selecionou um elfo que morasse sozinho. Ainz extraiu as memórias do elfo em um único movimento. A manipulação precisa das memórias, certificando-se de que os detalhes permanecessem consistentes, era difícil. No entanto, era bem mais fácil removê-las em lotes sem se importar muito com os detalhes. Além disso, as memórias que ele precisava apagar eram recentes. Esta foi a razão pela qual ele tentou levar o menor tempo possível para suas perguntas. Se não precisasse apagar as memórias do elfo com Control Amnésia, Ainz teria passado o máximo de tempo possível, talvez até a magia terminar e além, e até usando Charm Species mais vezes, para questioná-lo. Como controlou o número de perguntas e concluiu o questionário em pouco tempo, ele facilmente conseguiu apagar as memórias até o momento em que foi dormir. Não, ele até acabou apagando um pouco mais, até momentos antes de o elfo ir para a cama. Foi o meio mais econômico que encontrou para limpar memórias gastando pouco MP. Olhando o resultado final, seu MP restante, mesmo que um pouco baixo, parecia que teria valido cada decisão que tomou. Por fim, foi o melhor que pôde fazer. Então mesmo que o elfo acordasse com algumas dúvidas, ele apenas tinha que ser paciente e esperar a mente do elfo preencher os buracos. Mesmo com um valor baixo de MP, ainda tinha o bastante para concluir as tarefas restantes. Vou indo então. Aura, Mari, podem me dar uma ajudinha como planejamos? Tá. Conte comigo. Ah, sim. Eu farei o meu melhor. Aura e Mari seguraram os membros do elfo, balançando-o enquanto carregavam-no com Ainz liderando o caminho. Considerando quanto eram fortes, apenas um deles daria conta de carregar, mas se sem querer deixassem o elfo bater em algo, seria considerado um dano, ele poderia acordar. Então Ainz teria que lançar Control Amnésia novamente e ele não tinha certeza de que seu MP restante era suficiente para isso.
Obviamente eu fiz um plano diferente para esse caso, então não deve ser um problema. Ainz primeiro saiu da Secret House sozinho e ativou o Perfection Knowable. Ele abriu um gate logo depois. Naturalmente, do outro lado do portal estava a casa desse elfo. Ainz adentrou o portal sozinho e entrou no quarto do elfo. Ele imediatamente começou a olhar ao redor enquanto tentava ouvir qualquer som. Ufa! É seguro. Aparentemente não havia ninguém por perto para se alarmar com repente no gate. Ainda assim, por um momento Ainz continuou a ouvir atentamente, observando a situação. Parece que está tudo nos conformes. Um ranger no nível de aura poderia permanecer em completo silêncio, mas não era como se fizessem isso o tempo todo só porque conseguiam. Teria um toque de humor negro se existisse um ranger veterano que, nesse pouco tempo, conseguira perceber que algo estava errado e ficasse de prontidão nessa casa. Assim, Ainz só podia supor que o local estava seguro. Ainz dissipou o Perfection Knowable e enfiou a cabeça no portal para fins de enviar um sinal para os gêmeos. Eles trouxeram o homem, balançando pelos membros, através da passagem sombria. Os três executaram seu plano em silêncio. Primeiramente, Aura e Mari colocaram cuidadosamente o homem em sua cama de folhas. Seria um erro crasso se ele recebesse dano justo agora e acabasse acordando. Sandman-san causava um sono mais profundo do que Sleep. Apenas um leve tremor acordaria alguém encantado por Sleep, mas apenas um dano acordaria alguém que fosse alvo de Sandman-san. Se o deixassem como estava e ninguém viesse acordá-lo ou provocasse dano, ele morreria de emaciação. Isso era algo que Ainz não queria, ainda mais após passar por tanto escrutínio para não alertar ninguém de nada fora do comum. Eles começaram a se preparar para acordar o sujeito depois de deixá-lo na cama. Ainz olhou ao redor, tentando encontrar o objeto que viu quando entrou. Era uma estranha escultura de madeira, pelo menos era assim que havia, com uma barriga saliente que lembrava o cruzamento entre uma toupeira e um sapo. Eles não encontraram nenhum animal assim nos poucos dias que passaram na floresta. Talvez fosse uma fera mítica vinda de lendas élficas. Ainz pegou a escultura em suas mãos. Como eu pensei, é de madeira. Mas, é mais pesado do que esperava. Nada mal, só espero que ele não morra por isso. Bem, não há nada que eu possa fazer se acontecer. Era muito improvável que suspeitassem do envolvimento de Ainz, mesmo que conduzissem uma investigação de assassinato. Ao ver Ainz com a escultura, os gêmeos carregaram o elfo sob a prateleira onde estava posicionada. Depois que Ainz deu-lhes um aceno de cabeça, os dois entraram primeiro no gate. Ainz os seguiu e parou bem na frente do portal. Ele então arremessou a estranha escultura no ar. Isso era o melhor que podia fazer para não causar uma morte suspeita que fosse ligada a ele posteriormente. Ainz imediatamente entrou no gate sem esperar que a escultura o atingisse e dissipou o gate sem pensar duas vezes. Bom. Só vou ver como ele está. Vocês dois me esperem aqui. Tá. Entendido. Não vai demorar muito, né? Boa sorte, Ainz-sama. Ah, e eu acho que o senhor vai ficar bem, mas... por favor tome cuidado porque eu acho que sua mana pode estar baixa, Ainz-sama. Recebendo o incentivo dos gêmeos, Ainz usou o Perfection Knowable novamente e lançou o Greater Teleportation para aparecer no quarto do elfo. Caralho! Isso doeu. Por que essa coisa caiu sozinha? E por que eu vim dormir aqui debaixo? Eu bebi ontem, eu lembro que não. Mas que merda, tá doendo. Ainz olhou para o elfo bem acordado, que agora descontava sua raiva na prateleira. Ele riu do elfo, que cada vez mais resmungava da dor. Deu certinho. Um crime perfeito. O elfo não parecia estar atuando e também não parecia suspeitar de nada ou melhor, parecia estar em dúvidas como a escultura caíra, mas provavelmente não achou que um desconhecido entrou em seu quarto e jogou em cima dele. Será que? Ainz parou antes que pudesse ativar Greater Teleportation ao ouvir a suspeita na voz do elfo. Ele notou alguma coisa? Talvez não relacionada a nós, mas que houve um intruso.
Será que há algum equipamento de segurança aqui? Um item mágico, afinal é uma loja. Eu jurava que não tinha nenhum. Tsungou-sama está tentando me dizer alguma coisa. Tsungou-sama. Eu não me lembro de nada assim em Yggdrasil. Tsungou-sama. Tsungou-sama. Por favor, me dê um sinal do que está tentando dizer. O elfo se ajoelhou com a cabeça encostada no chão e a escultura em suas mãos erguidas. A pose correta que um devoto altamente religioso tomaria. Então é apenas a religião nativa. E por que ele está falando sozinho, hein? Será que suspeita que tenha alguém além dele? Ou está apenas rezando para esse deus chamado Tsungoga? O elfo parecia ser uma pessoa diferente daquela que sequestraram. Ainz hesitou por um momento sobre se deveria ou não raptar o elfo novamente e matá-lo, mas acabou decidindo não o fazer. Era mais provável que estivesse apenas orando, mas ainda era melhor estar em guarda. Ainz queria deixar algum dispositivo para monitorá-lo, se possível, mas isso seria difícil até mesmo para Ainz. Não havia nenhuma magia conveniente em seu repertório. O máximo que podia fazer era usar magia para espioná-lo de vez em quando. Ainz estalou a língua, embora não tivesse uma, e voltou para a Green Secret House usando Greater Teleportation. Os gêmeos, que estavam esperando por ele, sorriram quando Ainz dissipou o Perfection Knowable e fez um joinha, indicando que estava tudo bem. Honestamente, ele ficou um pouco desconfortável com o comportamento do elfo, mas como não podia fazer nada a respeito, optou por não contar aos gêmeos para evitar desconforto. Tudo certo, pessoal. Agradeço toda a cooperação que fizeram até agora. Com isso, o trabalho de hoje está feito. Os gêmeos pareciam confusos com o mise-en-scène exagerado, mas logo depois sorriram e Ainz finalizou. Como está ficando tarde, espero que durmam cedo para não ficarem sonolentos amanhã. Os gêmeos responderam com um enérgico sim. Com isso, mesmo que ainda não seja tarde da noite, vou dizer quando partiremos. Por sinal, eu não me importo que acordem quando quiser, mas não durmam até meio-dia, me ouvirão? Vamos combinar o seguinte, se acordarem antes das 9 horas, eu lhes trarei café da manhã diretamente de Nazarick. Eles responderam com um alto sim. Enquanto Aura cutucava Mari levemente com o cotovelo, não parecia que ela o estava intimidando. Enfim, isso é tudo. Obrigado por terem trabalhado com tanto afinco. Ao ouvir as palavras de Ainz, os dois também replicaram com o mesmo obrigado por ter trabalhado com tanto afinco. Bem, isso é tudo pessoal.